Olá, meus amores. Iniciamos mais uma aula de gramática nesta semana. Iremos continuar o nosso assunto, que é preposição. Nas aulas anteriores, já vimos as preposições essenciais, acidentais, as contrações de preposições, ou seja, quando eu tenho perda de fonemas. Também vimos a questão de combinação, quando eu não tenho a perda de um fonema, ou seja, de uma letra. E hoje nós iremos conhecer as locuções prepositivas, que também fazem parte das preposições. Vamos iniciar pelo conceito, então. O que são locuções prepositivas? Uma locução prepositiva é um conjunto de duas ou mais palavras que atuam como uma preposição. A última palavra das locuções prepositivas é obrigatoriamente, ou seja, é e tem que ser uma preposição. Essa locução prepositiva é uma junção de algumas palavras, duas ou três. E no finalzinho destas palavrinhas, obrigatoriamente, tem que ser essencialmente uma preposição. Então, coloquei aqui alguns exemplos. Percebem que todas elas aqui, no final, eu tenho uma preposição. No caso, só tem a maioria com de e um com a preposição a. Os exemplos que eu tenho, por causa de, né, é uma locução. É a palavra toda? Sim, é a palavra toda. Por causa de você não pude ir viajar. Por exemplo, eu utilizei a locução prepositiva bem no início da frase, porém eu posso colocar no final. Outras ocasiões, ao lado de, em virtude de, apesar de, abaixo de, ao redor de, acerca de, a partir de, através de, por trás de, junto a, em torno de. Só são alguns exemplos, porém nós temos um rico e vasto vocabulário de locuções prepositivas. Observe alguns exemplos de locuções prepositivas. Aqui eu coloquei as frases, certo? Apesar de sermos amigos, apaixonei-me por você. Será que se eu tirasse esse apesar de e deixasse só sermos amigos, apaixonei-me por você, iria ter sentido? Não. Então, foi essencial colocar essa locução prepositiva. Lembrando que o final sempre vai ser uma preposição. Próximo exemplo, a respeito de. Nossa reunião será a respeito de nossas dívidas no semestre passado. Novamente, eu utilizei a locução prepositiva. Se eu não tivesse essa locução prepositiva, iria ficar nossa reunião, nossas dívidas no semestre passado. Qual é o intuito dessas palavrinhas aqui? É ligar a oração, assim como a preposição vai unir, vai unificar essa oração, ou seja, vai ligar as palavras. Então, eu tanto posso ter no início, como no meio, como no final, uma locução prepositiva, certo? Porém, geralmente vai estar no meio e no início. Graças ao bom Deus, não teremos de pagar o prejuízo. Professora, mas não tá graças a? Mas lembrando que as preposições, elas se adaptam, elas podem se combinar e se contrair. No caso aqui é uma combinação, né? Ao. Tá correto? Tá. De acordo, né, com um bold, a língua é indispensável para que possamos pensar, mesmo que estivéssemos de estar sempre sozinhos. Então, foi utilizado, né, a locução prepositiva de acordo. Nesse caso, nós temos aqui uma ocasião em que o de está vindo anteriormente. Professora, mas você não disse que obrigatoriamente estaria no final? Sim, nesta ocasiãozinha veio na frente, não é isso? Anteriormente a palavrinha. Tem possibilidade de estar errado? Não, está correto também. Porém, geralmente nós vamos encontrar no final, nessa ocasião que está no início, certo? Por causa de meio ponto no passeio de ano. Então, obrigatoriamente, nesse caso aqui, eu tenho tanto no início como no final. Para com. Minha mãe me aconselhou a ter mais respeito para com nossos funcionários. Eu utilizei aí esta frase, para com, né? No caso, para ligar a oração, assim como nas demais situações. A locução prepositiva ela tem um intuito também de ligar, unificar, conectar a minha oração. Sem
esse pedacinho de palavra não deu sentido na minha oração. Na charge diz o seguinte: graças a Deus, chegou a primavera. Graças a Deus, cheguei à primavera. E eu dizendo trivialidades. Então, na ocasião, foi utilizado a locução prepositiva graças a. Obrigatoriamente, nós temos a preposição a, né, com a palavra graças. Então, vai ser a unificação. A locução prepositiva é justamente isso. A união de algumas palavrinhas que vão fazer sentido na oração para ligar a oração. Sem ela, não haverá sentido. Se eu tirasse essa palavra, graças a, Deus chegou à primavera, iria ter sentido? Não iria. Então, a Mafalda fez uso da ocasião, né, de locução prepositiva. Dica importante. Vamos observar bem essa dica. A locução prepositiva, à custa de, sempre deve ficar no singular. Geralmente, nós falamos a seguinte frase, né? Ele vive às custas do pai. Às custas. E está errado. Eu não posso ter o plural dessa locução prepositiva. Na ocasião de à custa de, eu tenho sempre que deixar essa frase no singular, porque está vendo à custa de uma pessoa e não de várias pessoas. Ele vive à custa do pai. Esta é a maneira correta. Estranho não, mas exatamente assim, dessa forma. Então, pessoal, vamos responder a atividade que eu irei estar disponibilizando no Google Sala de Aula. Vocês irão responder, são somente 3 questões. Eu peço que quem não me fez a devolutiva das atividades passadas me retorne, para que eu possa estar colocando a nota. Eu só vou receber até o finalzinho dessa semana os que não me entregaram as atividades anteriores, ok? Então, bons estudos e até a próxima aula.